Hey, what's up, dancers? Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Para alguns, um livro de filosofia. Para outros, um thriller policial. Mas diferente de muitos outros, onde o autor do crime é revelado no final, neste caso, o autor do assassinato é-nos revelado logo do início. E com isto seguimos a história na perspectiva do assassino, por meio de um estudo filosófico da natureza humana. Irei fazer uma breve apresentação sobre um dos livros que se encontra na minha coleção. Por isso, sem mais demora, let's dance. Eu pessoalmente fiquei interessado no livro, pois este explora os limites morais das leis, da justiça e da vingança. Tudo isto é elaborado num livro de cerca de 500 páginas, que exige uma leitura cuidada e profunda por parte do leitor. Talvez seja por isto mesmo que eu tive o cuidado de não usar nos capítulos, acelerando desesperadamente, mas sim tive o cuidado e meticulosidade de ler cada capítulo, de modo a poder absorver o conteúdo profundamente, através de uma reflexão. Por isso, devo avisar desde já que o livro é um bocado hardcore, meio pesado para leitores iniciantes, mas para quem estiver interessado, recomendo mesmo. Vou apresentar uma breve explicação sobre o que se trata do livro e, por isso, sem mais demora, let's dance. Século XIX, em São Petersburgo, Rússia, é contada a história de Rodion Romanovich Raskolnikov, um ex-estudante de Direito, na casa dos 20 anos, desempregado e que vive no que se pode dizer como sendo extrema pobreza. Seu apartamento ficava embaixo de um telhado de prédio de 5 andares e chegava a ser tão pequeno que dava para chegar a comparar com o tamanho de um armário. O espaço era composto por cama e mesa. E já fazia um tempo que Raskolnikov andava tenso, irritado e isolado com tudo e todos. Era do tipo de pessoa que preferia a solidão. Ele havia abandonado os seus estudos e até mesmo atividades essenciais já não lhe davam prazer da vida. Raskolnikov estava sendo esmagado pela miséria. Há uma passagem do livro em que, após ele próprio se aperceber do próprio medo de encontrar com a senhoria do apartamento ao acaso, pelo facto de estar a lhe dever dinheiro faz um tempo, ele diz: pois é, tudo está ao alcance do homem e ele deixa isso tudo escapar só pelo medo. É mesmo um axioma. Curioso, o que será que as pessoas mais temem? Raskolnikov, muitas das vezes pelo livro, entra em estado de meditação profunda e diversos monólogos internos, enquanto vagueia pelas ruas de São Petersburgo, tão profundas que chega mesmo a nem dar conta do passar do tempo. Uma das vezes chegou a ficar 2 dias inteiros sem comer. Ele penhorou seu relógio que tinha, lembrança do seu falecido pai, para conseguir alguns trocos para si. Porém, logo é revelado que toda essa visita fazia parte de um plano sinistro de Raskolnikov. Na verdade, plano não é a palavra correta. Uma ideia sinistra que estava na sua cabeça já havia pelo menos mais de um mês, que consistia em assassinar a velha e roubar-lhe os bens materiais para conseguir mais dinheiro. Raskolnikov já andava atormentado em uma luta interna contra essa ideia maléfica. E eis um ponto-chave na história. Não era somente pelo dinheiro que ele queria assassinar a velha. Pelo menos não foi o motivo principal. Acontece que Raskolnikov, o pensador que era, havia criado uma teoria sua. Segundo ele, certos homens não só podem, como têm o direito de cometer crime. Direito esse no sentido da sua consciência e não no contexto judicial. Poderiam cometer todo o tipo de crime e desonestidade. Esses, segundo ele, eram considerados como
homens extraordinários, uma categoria rara, diferente da dos homens ordinários, vulgares e normais, limitados pelos obstáculos da sua consciência e, sendo assim, incapazes de cometer um crime, devendo assim viver na obediência da lei, pelo fato de serem apenas normais. Quanto aos tais homens extraordinários, não teriam qualquer limitação na consciência, pois estariam a fazer isso para um bem maior, muitas das vezes uma salvação para a humanidade, ao transformar o rumo da história. Por exemplo, imaginemos que Newton, o cientista, após ter feito as suas grandiosas descobertas, tivesse perante si um obstáculo, no qual, devido a certas circunstâncias, só seria possível transmitir esse conhecimento para a humanidade por meio de sacrifícios de 1, 10 ou até 100 homens que se opusessem à sua descoberta ou o enfrentassem como sendo o próprio obstáculo. Raskolnikov conclui então que Newton teria todo o direito, se não o dever, de eliminar esses 1, 10 ou 100 homens sem qualquer punição psicológica associada ao ato, pois tudo seria para que as suas descobertas chegassem a toda a humanidade. Do seu ponto de vista, tudo para um bem maior, nesse caso. Nessa mesma época, Raskolnikov recebe uma carta de sua mãe. Como ambos viviam em terras diferentes e distantes uns dos outros, é óbvio que é exprimido um sentimento de saudade na carta. Mas o seu foco principal era outro. Raskolnikov é informado de que a sua irmã mais nova iria casar com um senhor nobre e que não tem lá uma reputação saudável ou digna, por assim dizer. Raskolnikov não só fica com raiva, como também chega à própria conclusão de que esse casamento é forjado de modo a conseguir melhores condições para a família, podendo assim tirar o seu querido irmão da miséria e pobreza e dar a oportunidade de talvez até continuar os seus estudos. Conclusão essa que o deixou ainda mais irritado do que antes. E por último, no fim da carta, sua mãe o surpreende escrevendo que após cerca de 3 anos sem se verem um ao outro, a mãe e a irmã irão mudar-se para São Petersburgo, a cidade de Raskolnikov, muito em breve. Raskolnikov só tinha um pensamento principal após ler a carta. Esse casamento não vai se realizar enquanto eu estiver vivo, e o Sr. Luzhin que vá para o inferno. Fome, quarto apertado, pobreza, situação da mãe e irmã, bem como o seu próprio orgulho e o ego, foram os fatores que contribuíram como impulso para o assassinato. O seu alvo, uma velha pela qual ele se sente explorado, que humilha e tortura psicologicamente os clientes desesperados, dos quais cobra grandes juros sem qualquer piedade e empatia. Raskolnikov chega a ser tal delusional que convence a si mesmo de que não é tão errado matar uma pessoa tão maldosa de quem o mundo não sentirá falta. Porém, no dia do ato, apesar de todo o planejamento e meticulosidade na mente do rapaz, no momento da verdade, ele sentiu nervosismo e foi tal descuidado e atrapalhado que logo após assassinar a velha a sangue frio com o machado, reparou que havia deixado aberto a porta do apartamento e que perante a ele estava agora uma testemunha, uma familiar da velha, a qual Raskolnikov foi obrigado a assassinar também, para não deixar rastros, cometendo assim duplo homicídio. E como se não bastasse, mais tarde é revelado que certa personagem no livro tem conhecimento do segredo de Raskolnikov, o que o deixa ainda mais num profundo estado de paranoia e desconfiança para com as pessoas ao seu redor. A história em si é acompanhada de vários personagens interessantes, e embora não recebam tanto character development ou desenvolvimento como personagem, ao contrário do nosso assassino, continuam sendo fatores chaves para o estudo do personagem e a sua ligação para com o mundo à sua volta.
Dentre eles temos Sofia Siminovna, uma prostituta pela qual Raskolnikov desenvolve uma certa relação, Avdotia Romanovna, a sua irmã, Arkady Svidrigailov, um ex-patrão da irmã do Raskolnikov, pela qual ele está apaixonado, Dmitry Porkovich, aquele que pode ser considerado como o melhor amigo de Raskolnikov, Porfiri Petrovich, um investigador com conhecimento de psicologia criminal, responsável pelo caso do assassinato, Peter Luzhin, outro apaixonado pela irmã do Raskolnikov, o tal noivo dela, descrito na carta, Simeon Marmeladov, um trabalhador público alcoólatra que passa a vida bebendo na taverna, Alyona Ivanovna, a velha vítima do crime, bem como a sua irmã Lizaveta. Acho que esses foram os mais importantes, pelo menos dos quais eu me lembro. Existe crime sem castigo? Uma das ideias centrais que dá para ser interpretada pelo livro é que, apesar de não ser punido fisicamente, a própria mente já o castiga a partir do momento inicial desde que se cometeu o crime. Ao longo do livro, podemos ver como isso afetou mentalmente o Raskolnikov, criando assim uma espécie de prisão mental para ele. Pois Raskolnikov se ilude ao tentar justificar o seu crime como sendo comprovativo da sua teoria napoleônica. Essa teoria da superioridade, como vimos, veio da mente do Raskolnikov, pois ele mesmo inicialmente se achava como sendo um ser extraordinário. Não foi para ajudar a mãe e a irmã, não foi por riqueza ou poder, foi um acto simplesmente narcístico, no qual ele acabou matando a si mesmo e mais ninguém. Pois no fundo acontece a ironia de ele não ter só matado a velha fisicamente, como também a si mesmo psicologicamente. Um suicídio mental, pois ao longo do livro vemos que Raskolnikov não consegue suportar o peso da culpa e muito menos provar que pertence a tal classe extraordinária sugerida por ele. Por isso, pouco a pouco, vai decaindo em direção à loucura.